Eu gostaria de saber como e quando foi fluindo sua inspiração para o estudo e livro de Jorge Anícios, que fala de São Jorge, já que o nosso país vive essa diversidade de religião, acredita em São Jorge. Todas aqui, com certeza, já ouviram falar em São Jorge ou acreditam. Eu gostaria muito que você desse essa resposta para a gente, que é tão interessante. Com todo prazer. Eu me deparei com num momento, né? Meus familiares são devotos, né, do Santo Mártir São Jorge. E aí a gente tinha um costume, né, de ir à igreja, acender a vela, realizar todas essas práticas que nós conhecemos. E tem esse processo, né, por causa da colonização do Brasil, a gente tem alguns mitos, lendas e folclores que foram sincretizados com os povos, né, que fizeram parte de todo esse processo de colonização. E aí a gente sincretiza o Santo Mártir, São Jorge, com o Orixá Ogum, né, das lendas africanas. E aí a concepção que eu tinha era essa, né, eu tinha essa ideia. E aí, conforme eu fui crescendo e amadurecendo, eu percebi que tinha alguma coisa errada nesse processo. Pô, estou aqui acendendo vela, estou fazendo oferenda, mas eu não sei quem é essa pessoa. Como é que eu vou me projetar para essa pessoa? Como é que eu vou ter uma interação com esse ídolo, com essa imagem, com essa divindade, santidade, se eu não sei o que ela é? É um orixá, é um santo, alguém que esteve nas cruzadas, inspirou os cavaleiros templários? E aí eu falei, não, eu preciso modificar essa minha relação com esse ídolo. Eu preciso amadurecer ela, preciso transformar ela, preciso não direcionar as minhas orações, as minhas concepções para um vazio que eu não compreendo. E aí eu comecei esse processo desse estudo para entender quem era aquela pessoa, para quem eu estou acendendo vela, para quem eu estou fazendo oferenda, o que essa pessoa fez, no que contribuiu, em que época viveu e qual família fez parte. E aí eu saí nessa busca para entender aquele meu ídolo ali, né, que eu vinha há tanto tempo venerando. E aí eu fui descobrindo, né, descobrindo a época em que viveu, né. Ele viveu na época do imperador Caio Aurélio Valério Diocleciano, né, o maior perseguidor das tradições cristãs, né, estabeleceu 4 éditos persecutórios para, de certa forma, encerrar as práticas cristãs no Império Romano. E o Jorge, ele era membro de uma família chamada gens Anícia, uma célebre família da aristocracia romana. Ele era um tribuno, né, e nós conhecemos pelo fato dele ter cumprido o seu serviço militar na Capadócia, mas não é a Capadócia que nós conhecemos hoje, né? Naquela época o território estava sob ocupação romana, então era a província romana da Capadócia, né? Ou seja, os europeus, né, os romanos, né, italiotas, né, ou seja, pessoas que são originárias da Itália, estavam ali sob dominação daquele território. Ele não era um nativo ali da região, né, uma pessoa ali da região, ele era um romano, um patrício, né, um membro da aristocracia, que junto com a sua família estava ali cumprindo o papel, né, de alguma forma participar da administração civil romana. Ou seja, saiu lá da Itália para vir para essa região e contribuir para a dominação romana naquela região. Mas você começou primeiro o estudo, depois para o livro. Sim, não, eu comecei primeiro com essa indagação, com essa dúvida, né, de quem de fato era o Mártir São Jorge, e aí essa indagação, essa dúvida me levou ao estudo. Que foi seu primeiro livro. Que resultou no primeiro livro. Parabéns. Obrigado. Uma excelente escolha. Obrigado. Boa noite, Mark and Grace. Boa noite. Meu nome é Alex Rivera. Prazer, Alex. E eu achei bem curioso como você começou aqui a se apresentar para o primeiro grupo, né? Você falou sobre o vagalume da luz e falou sobre a escuridão. Então, eu sei que no passado, nós como cultura humana, viemos cultuando os deuses. No hinduísmo tinha o Brahma, Vishnu e Shiva, e o Krishna, que seriam os 4 deuses primordiais. Um que é da luz, outro mantém, e parece que o outro destrói. E o outro seria uma energia superior que está envolvida nesses outros 3, numa triade. E tem no cristianismo que eles acreditam no Pai, Filho e Espírito Santo,
e Satanás, que seria uma energia que destrói. A ciência hoje descobriu e comprova 4 energias: força fraca, força forte, matéria escura e eletromagnetismo. Como você acha que essas forças correlacionam com esses deuses do passado e nos impactam como sociedade e ser humano? Olha, eu acredito que a gente entende muito a nossa realidade através de um paralelo, de uma dualidade, né? Bem e mal, muito influenciado pelos ensinamentos dos profetas do Velho Testamento ou os profetas da Pérsia, né? Como Zoroastro. Então a gente entende o universo e a realidade através dessa dualidade, bem e mal, positivo e negativo, né? Mas na Grécia Antiga, por exemplo, havia um filósofo atomista, né? Chamado assim atomista porque já na Grécia Antiga ele participou do desenvolvimento da teoria dos átomos, né? Só que naquela época não tinha tecnologia, eles simplesmente determinaram que tudo era feito de átomos, mas naquela época eles não tinham como provar cientificamente. Então o Leucippus de Abdera, ele é um atomista, né? E ele acreditava no universo de uma forma diferente, dividido em 3 forças, né? O positivo, o negativo e o neutro, né? E quando nós observamos, e tudo isso é baseado numa força suprema, que eles chamam de Logos, que seria a força suprema do universo, controlando essas 3 forças. E quando nós observamos o átomo, por exemplo, ele tem o núcleo, que é a base de tudo, e tem suas partículas subatômicas, o elétron, que é a partícula negativa, o próton, a positiva, e o nêutron, que é a partícula neutra, né? Então, todos eles girando em torno do núcleo, que é a base de tudo. Eu acredito que os deuses eles sejam um reflexo de todo esse processo, né? De tudo que existe de positivo, de negativo, ou propriamente de neutro. Quando você entende, por exemplo, uma mitologia, a mitologia hinduísta, né? Como você mesmo disse, temos o Brahma. O Brahma ele é a criação. Ele é a força suprema do universo que cria tudo. Ele é o Deus criador. Nós temos o Shiva. O Shiva ele está numa posição oposta. Ele é a destruição, né? Mas isso necessariamente não significa ser bom ou mal, né? Porque cada um faz parte de um processo. Um processo só para destruir, para começar uma Brahma, outra coisa. Ele cria. O Brahma ele cria, né? Mas tudo no universo ele está estabelecido por uma teoria ou ideia prática mesmo de impermanência, ou seja, nada que é material permanece por muito tempo. Então o que acontece? O Shiva ele determina o fim dessa permanência, o fim dessa matéria, né? Então cada um desses deuses eles representam esses paralelos do que é positivo, do que é neutro, né? Então eu acredito que esses deuses que você representou, eles determinam essa força, né? Por exemplo, o Krishna seria um paralelo entre essas 3 forças que você citou, né? Que vem a criar um paradoxo entre a neutralidade, ao que é o bom, ao que é o positivo, um paradoxo, né? Para tentar harmonizar as forças do universo. Então eu acho que os deuses eles vêm para nos representar um paradigma do universo, de como o universo é controlado. Tem um núcleo que controla o universo. Nesse universo tem matéria luminosa, que a gente pode compreender como positivo, ou massa negra, que a gente pode compreender como negativo, né? Então, isso faz parte de toda a conjuntura do universo, que aí isso acaba afetando a religião, e na religião traz essas representatividades, tanto na ciência como na religião, ou nas nossas próprias percepções da existência mesmo. Em algum momento a gente vai se deparar com o que é positivo, com o que é negativo. Outra pessoa vai olhar para uma guerra e vai falar, não, isso é positivo, porque o meu país vai vencer. Eu vou sobrepujar aquele povo, eu vou vencer, então isso é positivo para mim. Mas aí, para aquele que está do outro lado da guerra, vai falar, não, você está destruindo a minha casa, a minha família, eu perdi tudo que eu tinha, então para essa pessoa vai ser negativa. E vão ter outros que vão observar que há positividade dos 2 lados. Olha, eu vou vender a arma para esse lado e eu vou ganhar. Então, cada um vai ter uma observação de um manifesto do universo, né? São os mistérios do universo que a gente tem que sempre tá procurando compreender de alguma forma, mesmo sendo criaturas diminutas, né? A gente tem que compreender essas alternâncias das forças do universo e entender qual é o nosso papel nesse processo, né? Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta. Muito obrigado, Michael Grace. Muito, muito obrigado. Sou grato. Boa noite. Boa noite, Sr. Grace. Boa noite a todos. É uma enorme honra estar aqui com todos vocês. Sr. Grace, no seu livro, Theostronavt,
trata de um assunto muito atual, que é a superpopulação da Terra. Nós vemos como a pandemia consegue guerras, pandemias, consegue causar um grande impacto, ainda mais em países superpopulosos. Eu gostaria de saber se durante o desenvolvimento do livro teve alguma referência malthusiana para escrever sobre esse tema. Malthusiana, me explica isso melhor, ao que você se refere. É um autor que dizia que quanto mais população, quanto mais pessoas tivessem, mais guerras teriam, mais fome teria, porque teria muita gente, não teria tanta comida. E se essa é uma teoria que o senhor acredita, que possa ser real, e se teve alguma inspiração para escrever essa parte da obra. Olha, sim, na realidade, com certeza, mas às vezes o autor ele faz um mergulho dentro do seu próprio ser e ele traz esses exemplos da sua própria existência, né? Então, no livro eu acabo refletindo alguma parte da minha experiência de vida também, né? E eu, desde a adolescência, desde a minha infância propriamente, muito dificultosa, por sinal, mas eu tive uma posição de observador dos erros dos meus pais, dos erros dos meus parentes. Ou seja, eu estou ali observando tudo que eles estão fazendo de errado. O filósofo Sócrates, ele diz que nós não evoluímos apenas na observação dos nossos próprios erros, mas na observação dos erros alheios. Então, eu fui ali espectador de todos os erros dos meus pais, né? O exemplo que eu posso te dar é que o meu avô, Mário Luiz Gomes, ele tentou de toda forma não permitir a união dos meus pais, porque ele acreditava que os dois não tinham condições de constituir família nenhuma, não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham instrução, não tinham capacidade nenhuma de constituir família. Então ele fez de tudo que estava ao alcance dele para evitar aquela união ali. Ele chegou a pegar minha mãe e mandar ela para Minas Gerais, para morar na casa de uma tia, para afastá-la do meu pai, porque ele sabia que meu pai bebia, usava drogas, não tinha um compromisso com mulher, nem com filho, nem com nada. E ele tentou fazer tudo que era possível, né? Mas eles confrontaram meu avô, desafiaram meu avô, não quiseram seguir a orientação. Um bordão dos meus pais que eu levo até hoje, né? Que é o seguinte: eu não vou fazer. Você dá a casa, você dá a comida, você dá a orientação, você dá a assistência, você abre a porta da casa, tem uma cama, tem uma comida. Olha, fica aqui com seus filhos, e aí você vai lá e vai pedir uma coisa para aquela pessoa. Eu não vou fazer. Então, observando isso, né, olhando isso, eu tirei muita da inspiração, né, de observar, por exemplo, olha, essas pessoas não tinham condições, ele tinha que ter o filho, a família, quando ele tivesse dinheiro, condições, né? Por exemplo, meus pais, quando se casaram, foram morar numa região chamada Apinagé. Apinagé é tipo um subbairro de Inhaúma. E aí saíram da casa do meu avô, foram morar lá. E aí, meses depois, o proprietário da casa ligou para o meu avô. Seu Mário, o senhor me desculpe, eu estou aqui incomodando o senhor, mas o seu genro, ele já não está pagando os impostos da casa faz meses, e a sua filha, né, já almoçou aqui na minha casa várias vezes porque ele gasta o dinheiro com a bebida, com a droga, com a farra, e não bota dentro de casa. E aí o meu avô chegou e falou para o proprietário, falou assim, quanto é que essa pessoa, esse sujeito está te devendo? Aí é tanto, seu Mário, tá bom, eu vou te pagar o dinheiro que ele está devendo, e aí eu vou mandar um caminhão para buscar minha filha, e a partir de agora vai todo mundo morar aqui na minha casa, porque ele não tem responsabilidade, né? Então, observando isso, ao longo da vida, esses acontecimentos, eu observei que eu tinha desde criança, depois na adolescência, eu observava assim, eu não posso, né, ter uma mulher, ter um filho, ter uma família, né? Eu observava isso, eu tinha essa consciência. Por quê? Porque eu não teria como cuidar desse outro ser humano. Por exemplo, quando hoje, na minha infância, na minha adolescência, e hoje mesmo eu olho para uma mulher, eu penso assim, eu não penso se ela é bonita, se ela como é que ela vive, qual ela fala, qual é o temperamento dela. Eu olho para ela assim e falo assim, eu posso cuidar dessa pessoa? Eu posso transformar a vida dessa pessoa? Eu posso fazer uma diferença na vida dessa pessoa? Eu posso ser um salvador na vida dessa pessoa? Por exemplo, se essa pessoa chegar para mim, a mulher, Maicon, estou passando mal.
eu tenho condições de pegar essa mulher e levar para ela para o melhor hospital da cidade e pegar um bolo de dinheiro e falar assim para o médico, olha só, doutor, tudo que o senhor puder fazer por essa mulher, ela é minha mulher. Ó, tá aqui, estou colocando aí no seu bolso, o senhor usa as máquinas, o remédio. Eu poderia fazer isso para essa mulher? Ou não? Ou eu vou para um hospital público, onde eu vou ficar numa fila imensa, eu vou ver essa mulher agonizando e eu não vou poder fazer nada por ela. Então, desde a minha infância e da minha adolescência, ao observar os meus pais e ao observar a importância da mulher na integridade familiar, eu até hoje penso isso, não, eu não posso ter uma mulher enquanto eu não tiver condições, uma mulher, um filho, uma família, porque eu não vou poder fazer diferença na vida dessas pessoas, eu vou ficar vendo essas pessoas agonizar, passar fome, ver o que eu passei também na minha realidade, e aí eu não vou poder resolver, eu não vou poder fazer essa diferença, eu não vou poder ser aquele divisor de águas na vida dessa pessoa. Ah, eu não tenho estudo. Não, peraí, eu sou seu pai, eu vou te dar o estudo, eu vou te levar para a melhor escola. Ah, meu querido, meu marido, eu preciso de uma roupa, eu tenho um compromisso, e eu preciso, você... Não, fica calma, vou te levar ali no shopping, você vai escolher a melhor roupa, o melhor sapato, eu vou te dar tudo e ainda vou te levar lá no local para você ir no seu compromisso. Então eu tenho essa responsabilidade para com o outro, porque é um outro ser humano, indiferente se é uma criança, se é um filho, é um outro ser humano em primeiro lugar, né? Então você tem que ter esse poder de fazer diferença na vida desse outro ser humano, porque você pode mudar a vida desse ser humano para sempre. Você pode pegar esse ser humano que viveu numa realidade e transformar a vida dela, né? Então eu peguei, assim, como eu falei, eu me baseei um pouco na Guerra da Síria, eu me baseei num filme que eu vi, né? Europa Report, né, me deu esse estalo através da Guerra da Síria, desse filme, mas obviamente todo autor pega um pouco de si, um pouco da sua história e projeta ali naquele livro, então parte da minha experiência de vida eu também projetei um pouquinho para poder falar sobre essas questões de superpopulação, porque justamente nós temos pessoas assim que se lançam nessa missão familiar de formar uma célula familiar. E aí começam a vir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos, mas aí essa pessoa ela não tem consciência nenhuma do que todos aqueles seres humanos que ali estão, provendo dessa unidade familiar, precisam para se desenvolver. Você vai pegar 10 crianças, vai colocar no mundo, que não tem o que comer, não tem o que vestir, né? É preciso ter um grande planejamento. Um planejamento, com certeza. A vida da criança. Sr. Grease, excelente analogia, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com todos vocês. Agradeço muito aqui a presença. Olá, meu nome é Haroldo Pires. Prazer, Haroldo. É um prazer participar desse evento contigo. Antecipadamente agradeço. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à cultura grega. Eu queria saber qual a influência da cultura grega para o seu lado escritor. Olha, eu diria que é uma influência plena, total, né? Além do processo da literatura, nessa busca assim, por superar as dificuldades da ordem familiar, eu fui buscando assim, vários mestres, né? E aí eu cheguei a procurar o Buda, mas aí eu não tive familiaridade com aquilo. Aí eu procurei o hinduísmo, lá, o Krishna. Aí eu fiz experiências, né, de interação com aquela prática ali, eu não tive familiaridade. Aí eu fui ao judaísmo, tentar entender mais o profeta Moisés, e aí também não tive familiaridade. Aí fui no cristianismo com Jesus, um grande mestre, tem grandes ensinamentos, mas eu também não tive familiaridade com aquilo. Mas aí quando eu me deparei com a filosofia grega, com Sócrates propriamente, aquilo ali foi como se, sabe, se fosse uma mudança de engrenagem. Você tivesse um carro que tem um motor e que aquele motor ele não está funcionando muito bem, aí você troca aquele motor para um motor mais possante, e aí aquele carro ele se projeta mais, ele vai mais longe, né? Então a filosofia grega e a cultura grega ela me modificou assim profundamente. Foi um achado, então? Foi um grande achado, né? Um grande achado, né? Porque o Sócrates ele fala assim, conhece-te a ti mesmo, né? E eu, através da maêutica, né, do processo socrático, eu pude fazer esse mergulho dentro de mim mesmo, né?
e observar quem eu era, qual era a minha importância, como eu poderia me projetar na vida, né? Então a influência da cultura grega, ela, na minha existência, ela é plena e total, né? E no seu lado escritor, no caso? No lado escritor também, porque eu sempre me baseio tenho como se fosse uma base principal a história da civilização grega, as suas lendas, né? Você pode perceber que uma das astronautas do livro, ela é de origem grega, né? E se você for se aprofundando na história, você vai ver alguns modelos da base da civilização grega que são usados em projetos futuros, né? Estão ali projetadas, então tem essa influência, assim, mesmo que às vezes eu fale de um outro mito, né, para diversificar, a cultura grega, ela tem como base principal. Você vê que eu pego o meu pseudônimo, né, Michael Greece, né, que é Grécia em inglês, né? Correto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu gostei muito da sua resposta. Olá, boa noite, Michael Greece. Boa noite. Me chamo João Felipe, primeiramente... Boa noite, João Felipe. Agradecer a sua presença. Michael, estudando um pouco a sua história, eu vi que a escrita, e logo se tornar um escritor, te trouxe uma transformação profunda. Eu realmente consegui sentir isso numa entrevista que eu vi. Agora, qual foi o impacto da escrita e se tornar um escritor na sua vida? Qual foi essa transformação do Michael ser humano e do Michael escritor? Olha, eu te diria que esse pacto, né, foi um pacto de sobrevivência, de sobreviver, né? Porque como eu havia dito, né, eu acreditava que o meu destino seria o mesmo dos meus familiares e que eu, de repente, não estaria aqui conversando com vocês, eu estaria numa clínica psiquiátrica, num tratamento e terminaria meus dias lá. Então, durante muito tempo, eu tive isso na minha cabeça. Eu olhava assim para os meus familiares e via eles com perturbações psicológicas tremendas e, pouco a pouco, indo para o sanatório também. E as pessoas da minha família eram um pouco perversas assim comigo, porque eles falavam, você também tem o gene, você vai se desenvolver também, você também tem a doença, né? E aí aquilo me causava extrema perturbação, que eu olhava assim e falava, poxa, será que eu vou desenvolver esses distúrbios dessas pessoas, eu vou ficar assim também, eu vou terminar os meus dias? Isso me foi muito traumático, né? E às vezes as pessoas falavam isso sem necessidade, porque às vezes queriam agredir o meu pai, aí me usavam para agredir ele, né? Você vai ficar doente igual o seu pai, né? Então esse processo da literatura foi um pacto para salvar a vida do Michael. Para o Michael não ter esse destino dos seus familiares, não desenvolver esse gene, né? Então foi um pacto para a salvação. Michael, você vai entregar-se à literatura e você não vai seguir o destino aqui desses teus parentes que têm esses problemas, né? E que ficam te agorando, falando que você vai ficar com essa doença também, né? Então o livro foi esse pacto de salvação, um pacto de vida, um pacto de mostrar para o Michael que aquela realidade era a realidade dos parentes dele, não era a realidade dele, que ele poderia viver uma outra vida, uma outra trajetória, né? E eu estou vivendo essa trajetória que não é essa, né, que as pessoas pensavam que eu iria desenvolver, né, só porque um gene se desenvolveu e mesmo um grande número de pessoas da mesma família, por que esse gene se desenvolveria também no Michael, né? Pode não se desenvolver, né? Então, assim, as pessoas agoraram, né? Fizeram agouros contra o Michael, mas aí, por sorte, o livro leva a mente do Michael, né, e a vida dele para um outro caminho, e ele não segue esse triste destino. Claro, magnífico. Obrigado por compartilhar. Então pode-se dizer que você se encontrou na escrita? Com certeza, com certeza. O Michael, ser humano, ele se encontrou, ele viveu esses momentos, ele está aqui vivendo esse momento com vocês. Então eu diria que sim, ele encontrou a sua própria existência, a sua importância, e do que ele poderia fazer da vida dele. Michael, muito obrigado, e você é mais importante do que você pensa. Agradeço. Obrigado pela resposta. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Edson Correia. É um prazer imenso estar aqui com você. Prazer também para mim. Agradeço a sua colaboração para conosco aqui na turma. E a minha pergunta é a seguinte: considerando a sua origem humilde, toda a sua trajetória,
Eu gostaria de saber como é que foi feita a captação de recursos para a produção das suas obras e, consequentemente, como você pretende captar recursos para as próximas obras. O primeiro livro, Jorge Anícios, O Começo da Capadócia, eu tive a sorte, por ser o mártir de São Jorge, né? São situações assim que é até um pouco difícil das pessoas acreditarem, né? Porque eu recebi a ajuda de um grande amigo, que é grande amigo do Milton também, que é o José Maria Caldeira Júnior, né? E o Caldeira é que me inspirou, né? A escrever não, assim, ele não deu propriamente a inspiração para a escrita do primeiro livro, mas ele falou assim para mim: Michael, vou te ajudar, a gente vai em algumas imobiliárias, a gente vai em alguns conhecidos, em alguns lugares, falar com pessoas, e a gente vê se a gente consegue captar alguns recursos para a gente produzir esse primeiro livro, e aí a gente vai fazer esse evento lá no Teatro do América, o extinto Teatro do América, né? A sede do América não existe mais, que é o Teatro Max Nunes, que tinha lá. E aí, curiosamente, a gente foi, né, com o não, né? Porque o não já é nosso. E a gente foi falar com donos de imobiliária, foi falar com donos de bares, de restaurantes, né? Aí falou: o Maico está aqui com um projeto, quer fazer o livro e homenagear o mártir de São Jorge. E aí nos deparamos assim com a pessoa tirando o cordão, com a pessoa mostrando o anel. Não, sou devoto de São Jorge, eu vou te doar 1000. Aí eu olhei aquilo assim, e assim, eu nunca tinha vivenciado aquilo ali. Maicon, eu sou aqui o dono da Colômbia na Brasa, da minha galeteria, gostei da tua proposta, eu vou te doar R$1000. Eu falei: obrigado, agradeço, mas assim, o cara, toma aqui R$1000. Aí vai num dono da imobiliária, fala também, ele também é devoto de São Jorge. Michael, vou te dar 1.300. Nossa, que interessante isso, hein? Eu vou te dar 500 ali, eu vou te dar 600, né? Aí eu olhei aquilo assim, eu falei: cara, que é isso, né? Que coisa miraculosa seria essa? Imagina, eu me encontro com você, falo de São Jorge, eu falo: Michael, vou te dar R$1000. Quando que vai acontecer isso, né? Quando é que vai acontecer isso? Se eu tivesse, estaria na mão. Que a obra é interessante. Toma aí R$1000, né? E parte das finanças desse primeiro livro, eu consegui trabalhando também, né? Eu fiz alguns trabalhos também em 2 lugares, né? Eu fiz uma espécie de alternância, né? Trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. Um era na Secretaria de Esportes e Lazer, né? Atividades que a Secretaria de Esportes e Lazer fazia nas Vilas Olímpicas e nas escolas, e eu era tipo um monitor de brinquedos, né? Eu ia lá, montava os brinquedos para as crianças, e durante os eventos de recreação eu ficava ali vigiando as crianças para não se machucar, né? Então parte do recurso que eu tive foi trabalhando como monitor de brinquedos para a Secretaria de Esportes e Lazer. E aí, ao mesmo tempo, em dias alternados, eu fazia trabalhos na Rede Record, no REC 9, nos estúdios da Rede Record, porque na época estava tendo aquela novela José do Egito, e aí eu fazia figuração, ganhava 70 por dia. Eu saía de casa às 2 da manhã e só voltava às 8 da noite, em cada dia de gravação, né? A gente ia lá para Guaratiba, eu acho que era o local onde acontecia lá ficava a cidade cenográfica da novela, e aí eu fiquei me alternando. Dias eu trabalhava lá no REC 9, aí dias eu trabalhava na Secretaria de Esporte. No REC 9 eu ganhava 70 por dia, na Secretaria de Esportes eu ganhava 50, e aí eu fui durante muito tempo me alternando nesse processo, e aí até que enfim eu arrecadei os fundos, né, para o primeiro livro e fiz o evento lá no Teatro do América. Os outros 2 livros não veio propriamente do trabalho, né? O que aconteceu? O meu pai, apesar da minha origem humilde, eu ter morado na favela, né? O meu pai, ao longo da vida, ele conseguiu, mesmo com doença, mesmo com droga, mesmo com bebida, ele conseguiu progredir na vida, né? Assim, eu não tenho como te contar agora o que aconteceu, por que ele deu essa ascensão financeiramente, porque aí eu vou ter que falar muita coisa, ter que explicar muito. Seria uma longa história, né? Vai tomar muito do tempo. Mas aí ele teve uma ascensão, né, na vida, ganhando dinheiro, né?
E no início ele foi alugando linhas de telefone na década de 80, né? Naquela época não era tão diversificado. E aí ele começou a fazer aluguel, começou a ganhar muito dinheiro com isso, né? Resumindo, parte desse dinheiro que ele pegou foi da herança do meu avô. Mas esse avô não era o pai dele, era o pai da minha mãe, né? Como ele era casado em comunhão universal de bens, deixaram ele pegar parte desse dinheiro e aí, ao invés dele usar isso com a família, ele usou para si mesmo, ele ganha essa ascensão financeira, mas ele não leva a família para essa ascensão financeira dele. Mesmo com a bebida, mesmo com droga, ele teve cabeça para fazer o dinheiro dele crescer, ele ganhou muito dinheiro. Mas aí a gente continuou mais ou menos nessa vida humilde e ele foi crescendo paralelamente nessa ascensão dele. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu descobri que tinha imóveis no meu nome. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho origem humilde, como é que tem imóveis no meu nome? Né? Eu não comprei esses imóveis, eu não juntei esses imóveis. Foi aí que você descobriu a ascensão do seu pai. Aí eu descobri a ascensão dele, né? Que ele estava assim, com muito dinheiro e ele tinha sem assim, menor púbere, né? Que se diz, se coloca no trâmite dos contratos, né, de escritura de casa, né, quando você é um menor púbere, o seu pai, como seu responsável, pode, de repente, colocar um bem no seu nome. Né? Vai lá e se responsabiliza para que você vai ter aquele bem. E aí eu descobri que tinha imóveis no meu nome. Eu falei, como é que eu tenho imóveis no meu nome? Né? E aí, há um tempo atrás, ele me chamou, eu vou colocar aqui esses imóveis para você. Aí eu falei, como assim, que imóveis? Não, você vai herdar esses imóveis aqui para você e você usa esse dinheiro para dar uma vida melhor para sua mãe, porque eu não quero mais saber de vocês ficam reclamando da minha bebedeira, da minha droga, que eu roubei o dinheiro do seu avô no passado e usei para mim, não usei para vocês. Então essa aqui é a minha dívida que eu estou pagando pelo dinheiro que foi tirado do seu avô lá no passado. Está aqui, 3 imóveis aqui no seu nome, resolve-se aí, sustenta você e a sua mãe. Aí eu, beleza, né? Legal, vou alugar esses 3 imóveis, né? Aí é que está a problemática da situação. Os imóveis estavam quebrados, com dívidas, né? Cheio de perturbações, né? Eu passei por uma perturbação imensa para resolver todos esses problemas que estavam nos imóveis. Eu fui procurar ele, falei assim, pai, os imóveis que o senhor me deu estão com dívidas. Né? 20 mil, 30 mil, 60 mil, eu não tenho um centavo no bolso, como é que eu vou pagar essas dívidas? Olha, os imóveis têm depredações, tem que consertar encanamento, né? Enfim, né? E aí eu procurei ajuda de advogados, né? Porque ele se recusou a consertar, por exemplo, me dar o imóvel limpo, né? Passou a batata quente. Me passou 3 batatas quentes, né? E eu achando ali que eu tinha herdado, que eu ia ganhar, vou ganhar 1.000 daqui, vou ganhar 2.000 dali, vou ficar bem, eu e a minha mãe. Não, mas veio uma problemática com esses imóveis. E aí os advogados falaram, olha, Maicon, você vai ter que vender uma parte desses imóveis, né, para poder salvar e você vai ter que viver com esse e sustentar você e a sua mãe com esse e vai tentar um emprego também, né, para ver se melhora a tua renda. E aí foi o que aconteceu, eu tive que vender, né, parte desses imóveis para pagar todas as dívidas, todos os danos, né, e eu fiquei com esse né, que sobrou, e com esse eu fiquei durante 10 anos sustentando. Eu e a minha mãe fazia bicos ou trabalhos temporários também para melhorar um pouquinho a renda, mas esse imóvel que ele me deu, que eram uns 1.500 ali mais ou menos, e depois foi diminuindo com aumento de encargos, né? Eu fiquei durante 10 anos mantendo eu e minha mãe com esses 1.500, né? E aí parte desse dinheiro que eu tive que vender os outros imóveis, sobrou uma parte, e aí eu pude investir no Heraclesitor, lá no Tijuca Tênis Clube, e uma outra parte também me permitiu eu fazer esse investimento também, né? Nesse livro aí, não foi assim com... O primeiro teve muito trabalho, mas esses 2 foi por causa dessa herança, que eu acho meio maldição também, de tanta perturbação que me trouxe, mas os outros 2 livros veio com isso também. Então, no caso, você recebeu 3 limões e fez uma limonada. Fiz uma limonada. Fiz 2 limonadas. Ok. Muito obrigado, Michael. Sempre um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu. No próximo bloco, voltaremos com nossos colegas para continuar essa entrevista maravilhosa com você. Obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Michael.